Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Atravessadamente. Para quem está chegando agora, o Atravessadamente é um podcast que valoriza a autenticidade. A minha, a sua e dos convidados. Então, bora conosco para o nosso bordão, gente, que é o quê? Não temos respostas, nós temos muitas provocações e reflexões. E hoje não será diferente. Bora desvendar o ser humano, ou tentar fazer isso, com uma super convidada que coloca as pessoas no centro de tudo que ela faz. Seja muito bem-vinda, Aline. Uma alegria ter você aqui conosco. Ai, obrigada, Helena. Eu já acompanho, já faz tempo, bom, desde muito antes de você do podcast e agora acompanhando no podcast também falei assim, ai, um dia eu tenho que estar aí contigo batendo papo, né? Porque cada vez que a gente se encontra, não é o primeiro podcast que a gente faz junto, Exatamente. né? E cada vez que a gente se encontra, sempre é muito gostoso, de Ai, muito verdade. bom. Uma É. honra ter você aqui. Ah, para mim Obrigada, também, querida. Muito obrigada. bom. Gente, eu vou falar muito brevemente, mas a Aline já vai se apresentar. Eu vou dar aqui só um pedacinho da bio dela e ela já conta mais pra gente da jornada, tá? Então, a Aline é consultora de treinamento e desenvolvimento de profissionais há mais de 20 anos. Por isso que eu tô falando, gente. Vamos tentar desvendar um pouquinho mais sobre seres humanos. Tendo atuado como facilitadora em grandes consultorias nacionais e internacionais em vendas. Então, gente, esse é um dos motes de hoje, tá bom? Vamos nos apropriar do nosso pitch, entender o que está por trás disso. A Aline vai nos ajudar nisso aqui. Ela também é professora de pós-graduação, também é mentora, é coautora de livro, enfim, faz um monte de coisa. Mas, Aline, conta um pouquinho mais da tua jornada para a turma. Tá, legal. Bom, você já falou das coisas mais importantes aí, né, Não, eu mas acho que importante é você. eh, já trouxe aí, os pontos acho que mais relevantes, né, da minha carreira. Eu acho que assim, né, nessa jornada toda, uma coisa que é bem importante, e de tudo quando eu me apresento eu digo: "Olha, no final das contas o que eu sou de verdade é uma eterna estudante", né. A gente estava falando aqui antes, né, nos bastidores sobre isso, o quanto é importante a gente, estar sempre em busca de conhecimento, das atualizações, porque, é fato, ao longo desses 20 anos eu vi muita coisa mudar, né. Eu fui, né, eu sou psicóloga, mas sempre atuei só na área, né, de desenvolvimento de pessoas, enfim, treinamentos corporativos. E e muita coisa mudou nesses 20 anos e continua mudando. Então, se a gente não estiver sempre se atualizando, estudando, lendo, né, eu falo para os meus alunos: "Você quer ser inteligente? Leia", né. Leia, já falei leia mais um pouquinho, né. Sem esse papo de guru, de que tem que ler um livro por mês. Você tem que ler aquilo que é que te faz, né, que primeiro que te dá prazer e a quantidade que cabe dentro do seu tempo, dentro da sua rotina, mas não tem outra maneira de você desenvolver o cognitivo, para você criar repertório, e aí sim, ao criar repertório, eu tenho argumentos para conversar com o meu cliente, né, para falar sobre os meus produtos, sobre a minha empresa, sobre o que eu faço, para vender, o meu trabalho. Lembrando que até no capítulo, né, do livro, o meu capítulo, eu começo dizendo isso. Todo mundo está vendendo, está se vendendo o tempo todo, né, então caiu por terra esse lance de que né, só quem vende é vendedor. Não, todo mundo, né, não importa a área com a qual trabalho, né. Então, acho que isso fala um pouco mais de mim, né. Muito bom, mas a Aline está escondendo o jogo. Ela tem um projeto super legal e que envolve música. Conta um pouco Ah, mais, Aline. bom, então vamos lá, né, o Construindo Sons, essa é a minha menina dos olhos, eu diria, né. Que acontece? Há muitos anos, quando eu estava me preparando ainda, recém-formada, ainda não estava atuando como consultora, eu assisti uma palestra com uma orquestra, lá de São Paulo. E eu fiquei maravilhada, porque essa orquestra ela fazia uma correlação dos instrumentos com, o papel de cada colaborador dentro de uma empresa, né. E achei fantástico, eu disse: "Ah, um dia eu quero fazer isso", né. Mas, claro, eu não sou musicista,
E também, eu pensei: "Não, mas eu não quero só ficar sentada, não quero que as pessoas fiquem só sentadas ouvindo, né, um musicista falar ou fazer essa correlação, eu quero uma coisa interativa". Só que, de lá para cá, esse é um processo, é uma construção, um amadurecimento que a gente tem que ter, né. Se fosse naquele momento, não, provavelmente não faria como a gente construiu hoje, né. E alguns anos atrás eu, comecei a amadurecer mais, estudar sobre isso, né, e existe muito conteúdo realmente comprovando o quanto a música de fato é um baita instrumento de aprendizado, e as universidades têm muitos estudos, ou seja, a ciência já comprova isso, e eu falei assim: "Então vamos transformar a ciência, né, em treinamento agora de verdade", né. E aí eu trouxe músicos que também têm, né, formação, conhecimento, esse aprimoramento pedagógico, que é muito importante. Sim. É diferente o músico que faz música para tocar, né, e faz isso para viver na vida, para viver, com aquele músico que também é professor e enfim, tem essa preocupação com o pedagógico, com o perpetuar conhecimento, né. Então eu consegui, né, angariar pessoas para me ajudar nesse processo, então a formação dos meninos é fantástica, e a gente foi construindo um processo mesmo de aprendizado muito interativo, então tem teatro, em cada música, a gente encena uma situação muito próxima do que acontece no mundo corporativo, porque uma banda também é uma empresa, Com né, certeza. cada um tem seu papel, tem sua função e é fundamental ali, né, para que a música fique preenchida, completa, né. E a cada música a gente vai discutindo o que acontece nesse mundo corporativo. Num determinado momento a gente para tudo, a gente convida alguém que nunca tocou nenhum instrumento na vida, mas que tinha esse sonho para tocar com a gente. Olha que legal. A gente depois pede para essa pessoa compartilhar essa experiência, como é que foi viver isso, né, na música. Depois a gente divide as pessoas em equipes e cada equipe vai criar uma paródia com um tema já previamente brifado com a empresa que nos contrata. E no final a gente distribui ali brinquedo, material reciclado e quem vai fazer a orquestra é o público, Legal. né, eles tocam junto conosco. Então, a gente fala de coisas sérias, mas de uma maneira leve, lúdica, e a turma super se diverte. E o que é mais gratificante para nós, são os feedbacks que a gente recebe, né, da experiência que as pessoas vivenciaram naquele momento, né. Ah, o pessoal pensa: "Nossa, são 2 horas, mas elas voam". E aí, ontem até a gente teve um evento, eu estava contando para você, foi muito engraçado porque a gente se despediu e o pessoal, né, pedindo bis e bis e bis, e aí começaram a cantar: "Não quero ir embora", aquele foi muito legal. E a gente não conseguia terminar, né, porque o pessoal queria que a gente continuasse lá. Então isso é, acho que a maior, é a ma é assim, é a maior recompensa que a gente tem, quando faz um trabalho de desenvolvimento, quando as pessoas realmente saem dali repletos, né, com uma carga de conhecimento emocional, que vai marcar realmente. Era isso que eu queria, né, então, é é até emocionante, eu tenho que segurar aqui para, né, Muito para não me legal. emocionar também, porque é muito legal de ver isso nas pessoas, né. É, gente, é o que eu falo para vocês, né, é o coração quentinho. É. Nem Uhum. sempre a gente já, né, vamos lá, vamos pensar para quem está início de carreira, às vezes a gente não identifica o coração quentinho É de verdade. imediato. E também tem o Uhum. seguinte, o coração quentinho ele muda ao longo da jornada, porque nós mudamos, nós somos seres humanos e mudamos. Então, em algum momento, você sempre é importante reconhecer, né, o que que aquece o coração e tal, o que que é o propósito, por que que você faz o que você faz. Aí olha que lindo, né, o que a Aline está contando aqui, que ficou lá É. atrás registrado, e as coisas foram caminhando até que ela conseguiu fazer essa construção e saiu construindo.
Construindo Construindo sons, sons. É isso aí. exatamente, muito bom. E aí, Aline, pensando um pouquinho, aproveitar que você trouxe essa questão da trajetória, conta Uhum. pra gente, você consegue lembrar do momento, porque a tua primeira formação foi psicologia, né? Uhum. Você consegue lembrar qual foi esse momento em que você pensou assim, puxa, vou trabalhar com desenvolvimento de pessoas, porque não Uhum. necessariamente quem entra em psicologia já tem essa visão, né? É quase Verdade. sempre muito focado em atendimentos e tudo mais, né? No Na cuidado clínica. humano, da parte Uhum. clínica. Como é Isso. que foi para você esse momento que você identificou essa virada de chave? Como é que foi para você essa decisão? É que assim, quando eu, iniciei a faculdade, claro, ainda não tinha essa resposta, né, o que é que eu vou, né, ok, vou estudar, isso eu sabia que queria fazer, até porque, né, eu tenho uma tia psicóloga, uma mãe psicopedagoga, um irmão psicopedagogo, ou seja, tá na família, né. Todo mundo muito analisado, é isso. Uhum, todo mundo, né, muito no meio, né, educacional, psicológico, enfim. Então, eu sabia que esse era o meu caminho, para mim estava muito tranquila essa escolha, mesmo sendo jovem, mas, não sabia qual linha ia seguir. Aí, no decorrer, eu já trabalhava, né, jovem, recém-casada, né, fazendo faculdade, precisava trabalhar, né, então eu já trabalhava e estudava. E aí eu comecei a perceber, né, dentro das organizações, eu falei: "Olha, aqui é um mundo muito legal para trabalhar", né, porque eu já não me via muito ligada na clínica. Eu sou muito dinâmica, enfim, e a clínica exige algumas competências que eu sabia que eu ia ter mais dificuldade para desenvolver, né. Então eu falei assim: "Puxa, vou seguir por uma linha que tenha mais a ver comigo", né. E aí, já quando eu me formei, eu já sabia, é aqui que, né, é dentro das organizações que eu quero trabalhar, né. Mas você perguntou sobre, como foi essa formação e essa Como é construção, que né. foi esse momento para você Uhum, identificar isso? Sei lá, de uhum, repente foi dentro da faculdade que você fez conseguiu fazer uhum, essa leitura, né, puxa, uhum. tô aqui, entendi, né, essa questão das competências e tudo mais que nem você falou, ou de repente já em alguma aplicação tua você falou: "Não, Uhum. é isso que eu quero fazer". É, logo que eu me formei, eu não fui atuar, né, até porque recém-formada, não tinha experiência como consultora de treinamento, mas, eu tinha uma carreira corporativa, e eu muito jovem, acho que eu tinha 26 anos, eu virei líder, né, até por ter a formação. Tá. E aí eu falei: "Mamma mia, e agora, né, virei líder, faço o quê?", né, jovem, de tudo, né, mas com muita vontade. Bom, eu fui estudar, né, eu fui estudar para entender melhor como me preparar e eu falei: "Legal, é bacana ser líder", curti muito isso, e aí como eu já sabia que eu queria trabalhar com treinamento, eu fui me preparando, fui estudando e chegou um momento em que eu mesma treinava as minhas equipes. E eu falei: "É bem isso mesmo", né, então, a carreira corporativa foi meio que um laboratório, né, e que eu fiquei por alguns anos, inclusive até me sentir segura para dizer: "Não, agora eu vou largar essa carreira corporativa e vou me dedicar a só trabalhar com treinamento", né, e demorei para virar essa chave. Porque eu também queria ter segurança, né. Como que eu vou dizer para as pessoas ou apontar alguns caminhos, algumas possibilidades, se eu nunca vivenciei isso? Como a gente vê algumas pessoas, né, Exatamente. consultores que, nunca viveram aquilo do outro lado para dizer para a gente como fazer, quais possibilidades, quais caminhos, né. Então, esta vivência foi bem importante para mim, Pois bem é. importante. Pois eu acho bem curioso isso, né, a gente vê alguns profissionais e a gente fica pensando: "Tá, mas e qual é a vivência?". E eu acho Aham. importante isso também, porque, vamos lá gente, todo mundo tem a sua sabedoria. Isso é É. inato de cada um tem a sua singularidade, tem as suas qualidades, tem as suas observações, as suas visões. Mas, né, dependendo da jornada que a gente escolhe para desenvolver o trabalho, a gente realmente precisa ter vivência Uhum, mesmo, para aquilo uhum. fazer sentido, porque senão fica vazio também, né. É. Hoje, por exemplo, quando eu vou conversar com as lideranças e
fico feliz porque recebo esse feedback, então eu vejo, puxa, o quanto de fato esta bagagem foi importante, e que bom que eu não saí já da universidade, né, com um diploma de consultora de treinamento, como se eu tivesse pronta para isso, né? Essa humildade é muito importante, né? E eu vejo como essa escolha foi inteligente lá atrás, né? E hoje, quando eu vou fazer uma formação de lideranças, eu percebo que eu falo para eles coisas que eu sei o que aconteceu, eu sei como é, eu sei as dores, Exatamente. as dificuldades, os medos. Então eu consigo Exatamente. me conectar com essas pessoas, né? E a empatia é muito importante. Se você não viveu aquilo, é mais difícil você ser empático. Você até compreende, Sim, mas nunca você vai entender de verdade sem ter vivido aquilo, né? Então, exatamente. assim como quando eu estou dando treinamento de vendas, porque eu comecei minha carreira, eu falei, né? Eu estudava e trabalhava, o que é que eu era? Vendedora, né? Aí, ó. Então, e sou até hoje, inclusive, né? Porque eu sempre, como eu comecei dizendo, né? Você se vende o tempo todo, Exato. né? Então, eu faço questão de vender, de mostrar o meu trabalho, embora tenha, né? Meu assistente me ajuda lá no processo comercial, mas eu faço questão de apresentar, de como é que vai ser, né? De qual vai ser a jornada, a trilha, de mostrar que eu me sinto segura para compartilhar aquele conhecimento, né? Mas também porque eu vivi isso, né? Na pele. Exatamente. E vivo, continuo vivendo, né? Então, Exatamente. essa é a parte legal, né? Eu falei assim, eu sei o que vocês estão vivendo, porque eu também vivo isso. Então, eu falo exatamente isso também nas minhas mentorias e consultorias. E às vezes eu tô conversando e eu falo, gente, vou contar para vocês o que que eu vivi. Como que foi o que você tá Uhum. passando quando eu vivi. O que que eu passei? Ah, foi assim, assim, assim. Aí o pessoal ri, brinca e tal. Eu falo, gente, é isso aí. É. É exatamente, é conseguir entender o Uhum. lugar do outro. Não existe, né, a conquista sem as etapas, né? Esse mundo ilusório que muitas vezes a gente vê, né, em alguns vídeos e até de alguns influencers, nem todos, tem alguns que são fantásticos, que realmente contam a vida como ela é, e esses são realmente legais de você acompanhar, porque eles o tempo todo estão lembrando de como foi a construção para chegar onde chegaram, né? E isso é importante, gente. É esse tipo de gente que a gente tem que seguir, porque eles mostram exatamente a vida como ela é, né? Exatamente. O sucesso repentino, ele muitas das vezes não se sustenta, né? Então, para a gente chegar, né, onde chegamos, né, Helena, eu sei também que você tem uma trajetória de super sucesso. Quantas jornadas e quantos erros, quantas dificuldades, né? Sim, com E certeza. quanto estudo, quanto preparo para chegar, né? Nesse momento, nesse estágio, É né? verdade, é verdade. E aí, turma, agora vamos conhecer um pouquinho mais aqui da Aline, tá? Explorar o seguinte. Olhando nessa perspectiva, então, que nem você está contando, né? Puxa, todos esses Uhum, relacionamentos, formações, treinamentos, a tua vivência com os times e uhum, tudo mais, você, né, lida absolutamente o tempo todo com a expectativa das pessoas, com uhum. insegurança. Porque, gente, vamos combinar, né? Toda vez que tem um treinamento, a gente meio que se coloca à prova, né? Vou eu fazer o meu sincericídio aqui, né? Tem um treinamento, Claro. a gente fica assim, ai, o que que vem agora? Ai, eu vou conseguir, eu vou me sair bem, eu vou entender, eu não vou entender. Enfim, coisas que passam dentro da cabeça de quase todos os seres humanos quando a gente está diante de algo novo, né? O Uhum. novo nos provoca isso. E aí a minha pergunta para você é: como que você, lidando com esse tipo de ambiente, de expectativa, de eventual insegurança, Uhum. cuida da tua saúde mental e do teu bem-estar para que você continue levando uma inspiração, um Uhum. momento legal e levando uma segurança para as pessoas? Como Uhum. é que você faz aí? Bora Joia. pro segredo, gente, bora pro segredo. Não, e na verdade, assim, né? Eu trabalho um tema que eu amo: Hum, gestão do tempo e produtividade. sensacional. E aí, quando eu começo a falar sobre isso, eu digo, gente, eu sinto muito se eu vou dizer para vocês o óbvio, mas gestão do tempo
é sobre o óbvio, né? Eu digo, ó, tem 4 pilares aqui, Bora anotar, hein, que turma? são fundamentais, gente, fundamentais. E ninguém está falando aqui dos extremos. 4 pilares dentro, né, eh, dentro do possível, né, de acordo com a agenda, com a disponibilidade de cada um. Primeiro, água. Você tem que beber água, né? É igual o carro que precisa, o motor do carro que precisa do óleo. Vai fundir. Então, se você não beber água, né? Aliás, ó, a minha já está até acabando. Ponto, né? Alimentação. Se você não cuida, eu não estou dizendo que a gente não pode final de semana, eu também saio, como umas besteirinhas, ok. Mas durante a semana, que é onde tem o batidão mais forte, eu sou super cuidadosa com isso, porque eu sei que se eu me alimentar mal, pouco ou demais, qualquer extremo vai complicar meu dia e minha performance. Então, sou bem cuidadosa com isso. Sono. Eu sempre tive bastante dificuldade, meu sono é muito leve, então, se de repente eu acordo de noite, eu não durmo de novo, meu sono sempre foi assim desde pequena, então eu tenho muito cuidado com isso, eu sempre fui muito notívaga, né? Até porque como eu sou professora de pós-graduação, então eu dou aula até tarde, mas eu tenho alguns cuidados. Sono, religiosamente ter pelo menos 7 horas de sono, às vezes não dá, tá? Às vezes só sobra 6. Mas pelo menos 7 horas de sono, que eu sei que é o que eu preciso. Cada organismo não tem essa de 8, 9, 7, 6. Cada um tem que descobrir qual que é a sua, né, o seu sono, né, a sua quantidade de sono necessária. E aí, obviamente, tem alguns cuidados, né? Não queira sair de uma sonzeira 11 horas da noite e 11h30 você está dormindo. É muito difícil para o cérebro desligar. Você já tem que ter uma rotina. Vai desligando as luzes, diminuindo os volumes. A higiene do sono, né? Isso, aquele banho quentinho antes de dormir, né? Aquelas rotinas que o teu organismo já vai entendendo. Opa, tá chegando a hora de desligar o botãozinho, Exato. né? E funciona bem. E claro, né? Se você vê que tem muita dificuldade, tem uns chazinhos hoje em dia, né? De maracujá, com umas ervas, né? Legais, né? Claro, deixar claro, né? Com essas ervas medicinais que Sim. são bem legais, que ajudam também a induzir o sono, porque é dali que você vai tirar energia, né? Minha sábia vozinha falecida já dizia: o sono alimenta. Exato. Se você dorme bem, com certeza no dia seguinte você está a 1000 por hora. E exercício, né? Sem essa de, tem que fazer 1 hora todos os dias, 7 dias por semana. Não, é o mínimo necessário que o teu médico vai dizer dentro da tua idade, né, da tua rotina, o que cabe dentro da tua rotina, mas precisa fazer, né? E eu não estou falando aqui de, tem que ser o cara que está na academia, todo sarado. Não é isso. É o necessário para a tua saúde, né? Porque exercício não é uma questão de estética. Claro, ajuda também, mas é uma questão de você fazer o mínimo necessário para, né, os teus ossinhos continuarem, né, no lugar onde eles têm que estar, os teus músculos estarem sempre lembrados, né, que tá tudo está funcionando bem, enfim, acho que isso é importante. E no quesito saúde mental, acho que tá aí um ponto, né? Eu tenho amigas que me perguntam como você consegue essa rotina de trabalhar, às vezes, 12 horas por dia. Olha, nos momentos em que eu não estou trabalhando, né? Geralmente aos finais de semana, desconexão total, né? Se é o dia, por exemplo, é o dia que eu vou almoçar com amigos ou a família, ou jantar, ou um passeio, desconexão total. Naquele momento, se tem um pepino de trabalho para resolver, não será no sábado à noite ou no domingo que isso vai acontecer, Exatamente. né? Então, desconexão total, porque ali é o momento de você se reenergizar, né? Do teu lazer, né? De brincar, de rir, de contar piada, de rever os amigos, a família. Como isso é importante, né? Porque
inclusive, já está bem demodê esse lance de ser workaholic, né? E trabalhar o tempo todo e focar. Ok, eu acho que isso é legal durante a semana, mas tem os teus momentos de total desconexão, inclusive de celular. Na verdade, não é nem desconexão, né, Aline? É conexão com o presente, Isso, né? legal. Eu digo, é verdade. Não, eu entendi o que você quis dizer, né? Eu tô Você só... tá certa, eu bem isso. é justamente isso, estar presente no que a gente vai fazer. Então, né, se eu estou com a minha família, estamos isso com a minha aí. família. É desconectar de toda essa loucura do mundo corporativo, das tuas, né, do teu trabalho, das tuas atividades ali, das tuas responsabilidades, para viver cada vez mais esse outro lado que é muito importante. E que muita gente vem falando, né? Te contei lá do SXSW, eu assisti uma palestra com uma psicóloga que eu saí de lá maravilhada. Eu disse, olha, se eu tivesse só assistido essa, não desmerecendo as outras que Claro. foram ótimas, mas já teria valido a pena, né? Ela escreveu um livro sobre produtividade tóxica. Olha aí. Eu fiquei fascinada, inclusive incluí esse conteúdo, né, nos meus treinamentos, que é isso que eu vou lá buscar, né? Sim. Coisa nova, né, para a gente poder oferecer. E foi, assim, para mim foi revelador uma série de coisas que a gente acha que isso mostra profissionalismo, quando, na verdade, isso é tóxico, só está te adoecendo aos pouquinhos. Exatamente. Né? Então, acho que está aí, né? Não é pouco, mas também não é nada de novo. E nada tão difícil assim, né? Não. Você vai, alimentação, água, autocuidado e estar presente. Esse é um ponto que eu acho também bem desafiador, porque somos assediados por muita informação o tempo todo. Sim, né? sem dúvida. E aí, trazer isso para o nosso contexto pessoal é um autocuidado. É um momento de autocuidado. Ter esse momento de desconexão, ele de desconexão do resto, né? Conexão com você mesmo, faz muito sentido. Faz muito sentido. Eu, sábado de manhã, ninguém me pega. Sábado de manhã, estou na minha aula de pintura. Olha que delícia. E é um momento incrível, Aline, porque eu sequer olho para o WhatsApp. Para não dizer que eu não olho, eu só olhei no dia do meu aniversário, que eu fui lá para aula, que caiu num sábado, e eu falei, ok, deixa eu olhar aqui, porque eu sabia que a minha família ia falar comigo. Mas assim, no geral, eu não olho. E é um momento que você sai renovado. Como você falou, com as baterias. Baterias recarregadas. Exatamente. E aí, gente, né, se você cuida desse pacotinho, qualquer situação difícil durante a semana do trabalho, a gente começa a enxergar com outros olhos. Você pensa, não, calma que tem energia para isso, a gente vai resolver. Né? Agora, se esse outro lado tão importante ele não tá sendo cuidado, todo problema, toda dificuldade, ela ganha, né? Ela se potencializa. E aí vem o estresse, vem burnout, vem todas essas coisas que a gente vem acompanhando aí que são, né, fazem parte do pacotinho do mundo moderno, né? Exato. O bacana, o que está na moda mesmo é a gente voltar a valorizar o offline. Essa que é a verdade, né? Então, deixar as conexões para durante a semana e nos momentos que você não precisar, conectar com quem é importante. Usa o WhatsApp só para combinar onde vocês vão se encontrar. Né? Boa, é isso aí. Né? Gente, olha só, já temos muitas interações aqui. Ai, que muito legal. Incrível. Mas eu quero trazer um ponto aqui para explorar junto com você, antes da gente entrar aqui. Tá. Que é o seguinte... Que é justamente isso que eu comentei, estava comentando com a Aline nos bastidores, turma, que é o seguinte. Como eu trabalho com muitas startups, eu vejo que normalmente a turma fala assim, puxa, né, a gente tem desafio de vendas e tudo mais, a parte comercial. E assim, o processo comercial a gente aprende. Mas o que eu percebo, né, dessa massa de empreendedores com os quais eu convivo o desafio de se apropriar do seu pitch, do seu negócio. Nem todo mundo que nos escuta aqui necessariamente é empreendedor, mas isso vale para tudo que a gente faz, como a Aline estava falando lá no início. Aline, vamos lá, com a tua vivência, com o teu olhar, né, de pessoas, né, que vem desse teu background de psicologia, com toda essa tua jornada.
O que que você recomenda para a turma aí poder o que que tá por trás ali que eventualmente bloqueia e a pessoa não se apropria daquilo para ter a segurança para Uhum, falar? Porque é como você disse, a gente absolutamente o tempo uhum, todo tá vendendo. De alguma forma a gente uhum, se vende, né? Tá uhum. contando alguma coisa, uma história. E como é que você vê isso? O que que você recomenda aí para esse empreendedor que precisa se conectar mais com o seu negócio? Tá. Eu vejo o seguinte: clareza do problema que o teu produto, o teu serviço resolve. Começa por aí, né. É claro que a gente tem uma tendência, isso é do ser humano, não é não é um erro, uma falha, não, é tendência nossa. A gente quer falar todas as coisas boas que o nosso produto ou nosso serviço faz, né, natural. E vai ter um momento para isso. Mas a gente só consegue de verdade conectar as pessoas a partir do momento em que a gente diz o que que o teu produto, o teu serviço resolve, né, na ordem do dia, na história da humanidade. O que que você entrega para as pessoas, né? Que problema que você resolve, né? Depois você vai falar dos benefícios, daquilo que agrega, do que é diferente do que restante do mercado, até da história. A história é uma coisa muito importante, né. Ontem mesmo eu lia um meme e até compartilhei na minha rede social, porque eu achei importante. Eu digo isso inclusive nos treinamentos. "Ah, você quer entender do futuro? Entenda o pa né, estude o passado, estude a história", porque ela explica muita coisa, né. Você me perguntou da minha história, ela que explica por que que a gente está aqui hoje, explica por que que eu consegui realizar alguns, né, alguns sonhos, por que que eu alcancei alguns objetivos. É a história, não é o agora. Quem está vendo agora tem um retrato piquititinho, É uma né. foto. Isso, muito circunstancial, não começou hoje, né. E mesmo para quem é jovem, você também tem uma história, claro, não é tão grande, porque você ainda é jovem, mas você tem uma história que justifica, você estar, né, começando essa empresa, essa startup, ou começando um empreendimento, um projeto, uma ideia. Eh, então comece por isso. Comece explicando, né, que problema no mundo você quer resolver? Porque tem que ter um propósito. Eu sei que essa palavra está meio banalizada, mas é que ela é verdadeira. Talvez banalizada porque as pessoas usam de maneira errada, né? O que que você quer resolver nesse raio desse mundo que a gente vive? Acho que começa por aí. E aí depois você começa a falar um pouquinho mais, né, sobre a tua história, sobre a história, né, do teu negócio, e efetivamente sobre o produto ou serviço. Porque você vai primeiro prender com isso, né, as pessoas têm que se encantar contigo, né, com o teu propósito. Depois ele vai se encantando com as outras coisas. É o que eu falo quando a gente está falando, né, para o pessoal de startup. Já mentorei alguns hackathons também, é bem legal, né, viver isso, porque, você vê, às vezes, ideias incríveis e, claro, pessoas jovens muitas vezes não conseguem, né, construir esse pitch. E aí eu digo: "Olha, pense, se você só tivesse 3 minutos para falar com aquela pessoa que vai investir, o que que você falaria de mais importante?", né, o que é mais relevante? Começa por aí. Né. E às vezes as pessoas começam a falar: "Ah, meu produto faz isso, faz aquilo, ele e tem isso de funcionalidade, ele tem um valor, ele é fácil, né, o investimento se paga". Isso aí todo mundo escuta todo dia. Então a gente tem que se diferenciar no meio da multidão, né. Exato. E aí, vamos lá, né, como que eu vejo também, né, o posicionamento, o Uhum, quanto você tem essa segurança do que você faz, do porquê que você faz, que é o propósito que a uhum, Aline estava falando. Isso uhum, transmite uma segurança, isso uhum, gera uma conexão. E uhum, aí, é aí que você consegue uma atenção,
do teu cliente, investidor, seja qual, né, seja qual for o momento, a situação, e aí você segura. Deixa eu escutar essa pessoa. Tem uma jornada interessante, né? Tá movida por um propósito. Isso aí acaba conectando, turma. Bora aí anotar Só todos os tópicos, por favor. Só complementando uma coisa bem importante. E treine o teu pitch. Fale para sua mãe, para seu pai, para seus familiares. De preferência para quem não entende nada do teu negócio, né? Isso. Treine, porque não adianta você ter na sua cabeça. Às vezes eu escuto isso. Não, eu tenho tudo na minha cabeça. Né? Na sua cabeça, na hora vai dar um branco, você vai ficar nervoso. Vai dar um nervoso. E no final das contas, você vai pensar, depois que você saiu do elevador, né? Você vai pensar assim, cara, coisa mais relevante, eu esqueci uma parte importante, fiquei nervoso na hora, esqueci. Claro, porque você não treinou. Tem que treinar, até que teu discurso tá tão natural que não importa. Do porteiro ao CEO, você vai falar a mesma coisa e todo mundo vai entender. E você tem a oportunidade de ir aprimorando. Né? Exatamente. Para isso também existe aí, né? Ó, Helena é uma baita mentora, né? Desses empreendedores. Também tem isso, buscar um especialista para te ajudar, né? Para ajudar a construir isso. Né? Tudo isso é importante. Com certeza. Gente, ó, botei os óculos. E aí agora vamos para as interações. Vocês são incríveis, maravilhosos. Muitas interações aqui. Eu vou fazer o seguinte, Aline. Eu vou ler algumas reflexões aqui que as pessoas estão trazendo. E aí depois eu vou para as perguntas. Mas tem muita pergunta. O time é muito questionador. Isso é sensacional. Delícia. Você vai ter que ser meio papum. Tá bom? Tá bom? Então, Okay. bora lá. Vou primeiro trazer aqui um pouquinho das reflexões que a turma está compartilhando aqui. Vamos lá. A Fernanda de São Paulo. Bem-vinda, Fernanda. Muitas vezes a empresa investe em tecnologia e esquece de investir na saúde emocional das pessoas, que justamente são responsáveis por fazer a tecnologia funcionar. É isso aí, Fernanda. Aí aqui o Paulo de Lisboa. Bem-vindo, Paulo. Não basta contratar bons talentos, é preciso criar um ecossistema interno que permita que eles floresçam. Ó, acertou na mosca, Paulo. Vamos lá, a Laura, aqui de BH. Bem-vinda, Laura. A gestão humanizada não é uma moda, é a única forma de garantir que as empresas sobrevivam às mudanças rápidas do mercado. Laura, eu digo mais, isso aqui que eu falo... Eu trabalho com governança e eu gosto de trazer uma pauta e eu digo que a minha proposta de governança ela é inovadora no seguinte sentido, de olhar para as pessoas. Porque a governança é um conjunto de boas práticas e controles, numa linha bem resumida, tá, gente? Mas como que a gente faz para passar essa coisa, para suplantar os resultados? A gente tem que olhar para pessoas. Porque é elas que fazem tudo acontecer. Bora lá, deixa eu ver o que mais que temos aqui antes de ir para as perguntas. Meu Deus, muitas perguntas, vocês são incríveis, gente. Vamos lá, peraí. Deixa eu trazer aqui... Meu Deus do céu. Ó, vamos para as perguntas, então. Você vai ter que se virar, Aline. Tem muita coisa legal. A turma tá arrasando. Vamos lá. Que bom. A Camila de Campinas. Bem-vinda, Camila. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou no início da carreira e como eles moldaram a sua forma de liderar hoje? Uau, maiores desafios, a lista é grande, hein? Bom, no início de carreira, um dos desafios que todo mundo enfrenta né? Quando você vai oferecer o teu trabalho, qual é o know-how que você tem para treinar meu time nesse segmento? Né? De onde você tirou esse conhecimento? Né? Aonde você se preparou? Então, esse é um desafio bem delicado, inclusive. Por isso que eu disse, né? Foi muito importante eu ter uma carreira corporativa antes, porque se eu tivesse enfrentado, sair da faculdade e vou direto para uma sala dar treinamento, não daria certo, com certeza. Eu não teria credibilidade e nem seria muito bem recebida. Né? Então, você precisa ter esse estágio antes. Né? É aquele lance do ser empreendedor. Antes de ser empreendedor, vai trabalhar como funcionário primeiro para entender as dores, as dificuldades, porque depois você será realmente um empresário, né? Um empreendedor. Você vai contratar pessoas. E aí você vai saber como é o outro lado. Exato. E você será muito mais empático,
né? Muitos dos comentários que o pessoal trouxe aí, essa preocupação com a gestão humanizada, Exato. né? Em ser empresas que não investem tanto, né? Na saúde emocional das pessoas. Muitas vezes é isso, uma pessoa que já foi empreendedora, nunca viveu o outro lado, só tem o lado do contratante. Exato. É mais difícil. Então, é bem importante você viver os vários lados, né? As várias versões, para você ter know-how, segurança e dizer, não, eu já vivi isso, eu sei exatamente como funciona. Eu Você sei o que passa, você está passando. você passa segurança, né? Exatamente. É isso aí. Muito bom. Vamos lá aqui. O Rafael aqui de Curitiba. Bem-vindo, Rafa. Ele perguntou se você já teve algum momento em que você pensou em desistir dessa jornada de trabalhar com treinamentos, Puxa, desenvolvimento. nunca. Nunca pensei em fazer outra coisa, né? Sempre nessa vertente. Claro que eu estou sempre pensando em maneiras diferentes de fazer. Isso sim, porque tá aí um ponto importante que de Curitiba, o nosso conterrâneo, Rafael, né, perguntou. Ah, mas fazer a mesma coisa sempre enjoa. É verdade. Você pode resolver o mesmo problema durante muitos anos, mas nunca da mesma forma. Senão você, né, é obsoleto para o mercado e você também fica chateado, né? Você perde a motivação de trabalhar com aquilo, porque é sempre mais do mesmo. Então, isso de sempre procurar coisas diferentes é bem importante. Com certeza. Vamos lá. 2 perguntas aqui voltadas à experiência internacional. O Bruno de Porto Alegre, bem-vindo, Bruno. Como as suas experiências internacionais mudaram a forma como você enxerga o trabalho com as pessoas? E a outra pergunta, deixa eu achar aqui, a Paula de Floripa. Bem-vinda, Paula. Qual foi o maior aprendizado que você trouxe de uma imersão internacional e aplicou no Brasil? Então, Se conectam. os aprendizados, Legal, exatamente. Legal. Bom, vamos lá. Você tinha feito essa pergunta para mim e né, eu respondi tantas outras coisas e isso não que, né, um dos marcos da minha carreira foi quando eu comecei a ir para fora para estudar. Primeiro, você ter o contato com outras culturas abre um horizonte tremendo. E quando você vai para estudar, mais ainda, porque quando você vai como turista é uma coisa, né? Já é, claro, uma experiência fantástica, já te ensina muita coisa, mas quando você vai para estudar, aí realmente é um mergulho profundo nesta outra cultura. Então, isso te abre um horizonte e trabalha ainda mais a necessidade de você ser uma pessoa muito humilde e assim, né? Citando o nosso filósofo Sócrates, é chegar lá e dizer, nossa, só sei que nada sei, né? E de você entender que, meu Deus, o universo é gigante, né? Tem muita coisa e realmente eu tô só na pontinha do iceberg. Então, esse é um ponto, né? Foi um marco na minha carreira, a imersão, né, internacional. E, lógico, tem 2 pontos importantes. Primeiro, com o mundo globalizado, saber que lá fora não se fala coisas tão diferentes do que a gente vive aqui, não, porque a gente tem acesso ao conhecimento. Acho que esse é um ponto, foi um aprendizado que eu tive e uma grata surpresa de ver que até que eu não estou tão desatualizada assim, né? Até que a gente está, né? Né? Escuto a Helena falando, o Conte, os nossos amigos lá, né? Nós fazemos parte de um grupo, né, de professores, enfim. E The Masters, hein? Siga a gente lá, gente. Né? Isso aí, É muito boa. legal, só profissional fera, né? Escrevemos até um livro juntos, Exatamente, né? é isso aí. Então, já está na segunda versão e a gente já está estudando a terceira. A terceira, né? exatamente. Muito bem. Tem que fazer um jabá também, né? Boa, Do nosso boa. time. Então, então eu acho que são alguns aprendizados, né? E, claro, a oportunidade de escutar pessoas que talvez estudar, né? Escutar pessoas que talvez, se você tivesse aqui, seria mais difícil,
né, por conta da rotina e tudo mais. Então, essa parada para estudar, para ir, ter acesso a uma outra cultura, imergir mesmo, faz muita diferença. São 2 marcos importantes que eu vejo. Primeiro, essa oportunidade de estudar, né, de ir lá fora para estudar e depois me tornado professora na pós-graduação. Isso me deu uma virada de chave gigante, porque me acendeu uma série de luzes sobre muita coisa que eu precisava melhorar, inovar nos meus treinamentos, né? Então, não sei se eu respondi, Muito mas bom. tentei. É isso aí. Agora, vou fazer um combinado aqui, porque temos muitas interações incríveis, Uhum. mas eu vou tentar trazer tudo para um ambiente só, porque, Tá. gente, temos só mais 10 minutos, socorro! Vamos fazer um atravessadamente de quase 2 horas daqui a pouco. Ai, ai, ai. Né? Estamos precisando, mas vamos É. lá. A Juliana de Curitiba, o Marcos de Porto Alegre, a Fernanda de Recife e o Ricardo de Belo Horizonte. Turma, Que grupo, hein? vou trazer todas as perguntas aqui. Porque a Juliana, ela fala o seguinte: como alinhar os objetivos pessoais dos colaboradores com as metas comerciais? Uhum. E aí o Marcos, ele fala qual o papel da inteligência emocional no sucesso do time de venda. Então, vamos lá, falando de metas, né, nesse Uhum. atingimento. E aí, a Fernanda fala como desenvolver vendedores para que se tornem consultores de confiança, com confiança, e que a gente falou daí Uhum. de inteligência emocional, eu já trouxe tudo junto. Uhum. E o Ricardo, por último, pergunta assim: se a jornada comercial muda muito de acordo com o setor, com o mercado, ou se tem coisas universais. Então, vamos falar um pouquinho desse ambiente de desenvolvimento de Uhum. vendedores, de inteligência emocional. E a gente termina com essa jornada comercial. Exatamente. E Uhum. essa conexão, né, entre objetivos pessoais e as metas. Uhum. Bom, eu acho que tem uma coisa que responde algumas dessas perguntas. Primeiro, como líder, você tem que conhecer os sonhos da sua turma, né? O sonho de cada um. Porque é ali que você vai amarrar, amarrá-la no bom sentido, né? É que você vai enlaçá-la para que ela, através das metas que ela alcança, né? Que serão, né, importantes para a empresa, mas que também vai beneficiá-la, né, claramente. Então, conhecer o sonho, né, de cada um do seu time é fundamental. Mas não é assim, eu sei o sonho, que legal. Não, é usar isso para incentivar, para motivar, para aqueles dias difíceis em que o colaborador chega com uma dificuldade, e todos nós temos dias difíceis, né? Exatamente. Quem não tem? Para que você lembre que esse sonho é mais importante, que aquilo é só um obstáculo, que, como todas as dificuldades, né, tem aquelas frases, né, a gente brinca, motivacionais, mas elas são verdadeiras. Tudo passa, né? Inclusive os momentos bons, né? Então, tudo vai passar. Então, primeiro, dos momentos difíceis, é ter calma que a gente supera aquilo, mas como é que a gente supera de uma maneira um pouquinho mais fácil? Lembrando lá na frente do teu sonho, né, de toda a caminhada, de toda a construção que você está fazendo. E, às vezes, as pessoas são muito imediatistas, né? Mais ainda a turma mais jovem. Então, ajudá-las, e aí trazendo ali a inteligência emocional, né? É ajudá-las na clareza de compreender que isso é um processo, que não é da noite para o dia, que essas dificuldades acontecem, todo mundo passa por isso, mas que se você, né, não sucumbir e focar naquilo que é mais importante, não no problema, e sim lá na frente. Porque as pessoas, quando ficam muito focadas no problema, não há inteligência nisso, né? Você fica no looping e você só fica pensando e lembrando e ruminando o problema. Não, né, gente? O problema é aquilo. Tem como resolver? Então tá beleza, tem solução. Não tem como resolver? Resolvido está. Tá beleza igual, porque, né? Se não tem o que fazer. Não tem o que fazer, então não há por que você perder o sono nem por uma coisa nem por outra. Se tem solução, que bom, bora lá, vamos botar, né? Vamos sentar, desenhar e como é que a gente chega na solução. Parece, Aline, mas você está sendo muito prática.
Mas a gestão precisa ser prática. Pragmático também, né? Claro, isso aí, tem que ser pragmático. Porque se você entrar nessa jornada, nessa viagem. Racionalizar, não sai resposta nunca. Não, você tem que trazer as pessoas para a realidade. Isso é ter inteligência para lidar com as emoções, né? Respeitar, acolher aquele momento difícil, né? E passado aquele momento de choro, de dor, de lamentação, que tem que ter, né? Um momento que a pessoa coloca para fora ali todas, né? Todas as suas dificuldades. Mas bom, então legal. Agora vamos ver o que a gente tem Exato. de concreto para a gente superar esse momento e ir à busca. Esse tem que ser o preparo do líder. Por isso que eu brinco, né? Gente, nos treinamentos que eu falo, né, sobre liderança, eu digo, gente, tem que ser um pouquinho psicólogo, sim. Portanto, você tem que entender de comunicação assertiva, comunicação não violenta, como conduzir Exato. conversas difíceis. Você tem que entender, sim, um pouquinho da psicologia, da dinâmica da nossa psique, até para que você, com clareza, com tranquilidade, saiba lidar com esses perrengues. Porque vai Exato. acontecer todo dia. Num dia é um que traz uma treta, no outro dia é o outro. E isso é a vida do gestor, né? Se você não está afim de lidar com isso, então escolhe uma outra, né, uma outra atividade. Porque isso é assim desde o início dos tempos e me parece que será assim, né, cada vez mais. Né? Agora com a NR1, colocando, né, essa nova regulamentação, né, falando de saúde mental, trazendo para a empresa a corresponsabilidade da saúde mental. Já era, mas agora é muito mais, né? Porque virou lei. E trazendo para o gestor, o que é mais delicado, a responsabilidade sobre monitorar isso, a saúde mental dos seus colaboradores, você tem que estar preparado, não tem jeito. Né? Tem que curtir essa jornada, tem que curtir lidar com isso. Né? Se não curte, sugiro buscar uma outra atividade, vai ser mais feliz. É isso aí. E sabe que eu tive um grande gestor e ele é uma pessoa que sempre foi muito focada, ele conseguia trazer resultados, alinhado com a empresa e cuidava de pessoas. Completo, né? Uhum. Mas é desafiador porque teve uma jornada muito longa para isso. Uhum. Mas ele sempre me dizia: fazer gestão de pessoas dá trabalho. E, turma, dá trabalho mesmo. Sim, sim. Tá? Eu vou ler algumas considerações aqui que a turma trouxe, Tá. porque, galera, muita coisa que vocês perguntaram, a Aline trouxe aqui nessas a gente questões. não falou da jornada, né? A gente esqueceu de responder essa. A gente já volta. Mas vamos lá. A Rafaela de Joinville. No meu time, percebi que quando envolvemos a equipe na definição das metas, o engajamento aumenta muito. Sempre. Meta, processo, para tudo que a gente traz o time, sempre melhora, porque as pessoas se colocam naquele momento e aquilo vai realmente render muito mais. O Caio, do Rio de Janeiro, ele fala o seguinte: pós-venda é a parte mais negligenciada das empresas, mas é onde se constrói fidelidade de verdade. Eu concordo em gênero, número e grau. Exatamente. Tanto é que mudou esse nome, né? Não é mais pós-vendas, a gente chama de Customer Experience, né? Sucesso do cliente. Eu acho que é uma expressão incrível para falar. A gente tem que olhar para o sucesso do cliente. Muito, é isso aí. Muito. A Mônica de São Luís. Ei, Mônica, bem-vinda. Ó, treinar vendedores sobre o produto é importante, mas treinar sobre pessoas é fundamental. É isso mesmo. Aqui, ó. Pedro de Curitiba. Já vi empresas que cresceram mais por melhorar o clima interno do que por mudar a estratégia de vendas. É isso aí. Com certeza. Também é sobre isso. Vamos lá, a Larissa de Belo Horizonte. Quando o time se sente valorizado, a energia no atendimento muda e o cliente percebe. Exatamente. E aí eu vou usar isso como gancho, porque é aquilo que a gente falou de pessoas, de confiança. Para trazer o seguinte, vamos lá, a nossa conversa aqui sobre pitch rendeu bem, tá? O Felipe de Belo Horizonte ele fala aqui sobre pitch, ele diz: um bom pitch para atrair investidores precisa contar uma história clara. O ideal é transmitir confiança e entusiasmo, mas dados concretos que sustentem a proposta. Sim. A Mariana fala o seguinte: investidores não compram apenas ideias, mas a confiança de que você sabe executar, porque a gente pode mudar a ideia e pronto. Por isso, um pitch deve deixar claro o seu diferencial competitivo.
e como você pretende alcançar resultados concretos. Boa, Mari, é isso aí. Uhum. O André de Belém, bem-vindo, André. Nunca subestime o poder de um ensaio. Quanto mais você treina o pitch, mais natural e confiante você se mostra. Isso Total. faz toda a diferença. É exatamente isso, Uhum. André, que a Aline comentou aqui. Uhum. Exatamente. E aí, o Felipe, que é advisor em ambientes de inovação. Obrigada, viu, Felipe, de São Paulo. Ele fala o seguinte: se eu estivesse avaliando o seu pitch, eu não olharia apenas para o que você diz, mas como você reage às minhas perguntas. Colocar Uhum. todos os pontos importantes em um pitch é obrigação. Uhum. Um bom empreendedor não só apresenta bem, mas demonstra que sabe pensar sob pressão e ajustar o plano em tempo real. Essa Uhum. adaptabilidade é muitas vezes o que mais me convence a investir. Felipe, bora conversar. Temos muitas startups para te apresentar, querido. Deixa eu pegar um ganchinho aqui bem Por favor. importante. O Felipe trouxe uma coisa muito importante, gente, que eu abro todos os meus treinamentos, não interessa o tema, falando sobre isso. Hoje, o bem, né, fora o nosso tempo, mas o que as pessoas mais valorizam, e é isso que as redes sociais tentam, né, tentam ganhar da gente, é atenção. Então, prestar atenção no outro, nos detalhes, investir na percepção Escutativa, né? é uma das coisas mais importantes que você pode ter. Eu posso estar aqui presente contigo, né? Eu sei que você está lendo aí, né? Cadê o meu celular? Está aqui. Até escondi o meu aqui, né? Mas se eu fizer assim, Helena, pode falar. Eu tô aqui só respondendo uma mensagem bem urgente, mas tô tô conectada contigo. Exatamente. Pode continuar falando que eu só tô respondendo uma coisa aqui. Eu, inclusive, faço isso. Eu mostro esta cena, né? Porque eu gosto muito da a parte teatral. Acho que ela Bem emblemática, né? isso, ela grava mais, né? Eu digo, gente, esquece. A ciência já comprovou que ninguém consegue fazer duas coisas bem feitas ao mesmo tempo. Nós fazemos várias, mas bem feitas, só uma de cada vez. Nosso cérebro não tem este poder, tá, gente? Então é o seguinte: prestar atenção plena, você falou sobre isso, qualidade de presença em tudo que você está fazendo. Isso significa perceber os detalhes, né? Como a pessoa reage, por isso que o Felipe foi extremamente assertivo. Como ela reage, né? O quanto ela demonstra atenção. Gente, se você parar para perceber de verdade, você vai conseguir ver se a pessoa está conectada contigo, se ela está compreendendo o que você está falando, se ela está fazendo assim com a cabeça, mas na verdade no rosto dela tem um baita ponto de interrogação. Exatamente. Né? E aí você pode, né, empaticamente explorar mais isso, abrir espaço para que ela de fato se abra e te pergunte mais, traga para a mesa a sua dúvida. Não tem segredo, né? E por isso que eu digo que a psicologia também me ajudou, porque a gente treina muito, né? Sim. Mas ouvir, eu nem tanto, né? Ainda estou aprendendo ainda, né? Eu gosto de falar, professora, né? Mas ouvir para depois você se posicionar, né? Esse treino é importante. Ouvir, prestar atenção, os detalhes, os gestos, como a pessoa se posiciona, para daí você falar. Nossa, esse é o segredo de sucesso de muita gente no mundo. Então, ele foi bem assertivo, né? Muito bom. Gente, olha só. Temos que correr aqui para finalizar, mas eu quero dizer o seguinte: eu vou trazer aqui os nomes de vocês, de algumas interações que a gente teve. A gente não consegue ler tudo, eu peço desculpas, mas eu sou muito grata à participação de todos vocês, tá bom? Vai ficar no YouTube, né? Sim, fica no YouTube. Então, olha tá. só. Quero agradecer aqui a Larissa. Larissa Campos de São Paulo, Marcos Figueira aqui de Curitiba, Regina de Santa Catarina. Quem mais? A turma que trouxe muitos comentários aqui. A Aline de Natal, Henrique de Brasília, Sabrina de João Pessoa, Diego de Vitória, Karina de Campinas, Renato de Campo Grande, a Renata aqui de São José dos Pinhais, Felipe de Londrina, Bianca de Belém, Gabriel de Floripa, enfim. Turma, Porto Alegre, Salvador, Tiago, Belo Horizonte. Que beleza. Vocês são incríveis, turma. Então, assim, de tudo isso que a gente falou aqui, eu acho que, vale levar sempre o que eu gosto de trazer sempre no início, né? Vamos colocar as pessoas no centro. E trazer esses elementos aqui que a gente conversou hoje, de escutativa, de presença,
de autocuidado, de Uhum. cuidado com o time. Uhum. A questão do pitch é uma expressão que a gente fala muito, né, num ambiente de inovação, mas enfim, né, é esse teu discurso, é o que que você apresenta. Vale para qualquer produto tradicional, de tecnologia, em qualquer ambiente que você esteja, inclusive para quando você está numa entrevista também, Opa, em todos os momentos. Então, numa gente, entrevista você é o produto, você então se é o venda, produto, né? exatamente, é isso aí. Então, Aham. turma, quero agradecer demais as colocações de todo mundo, vocês foram Hum, incríveis, como foi. sempre, com muitas reflexões. A gente não tem resposta, né? A gente termina aqui muitas vezes trazendo, compartilhamos muito do que a gente vivencia, né, Aline, do que a gente Uhum. já tem aqui na bagagem, mas a proposta é, continuem questionando. Acho que esse é o caminho para que a gente tenha respostas Uhum. diferentes, mesmo que estejamos num mesmo segmento de atuação, né? Que é um pouco do que a Aline falou também, né? A Uhum. curiosidade, a inovação, a busca por esses outros olhares aí é o que nos faz É. seguir. Aline, querida, brigadão, foi incrível contar Nossa, com você. gratidão. Ficava conversando mais aqui, É, tava uma delícia. então. Obrigada mesmo, Obrigada, querida. querida. Eu também agradeço muito de estar aqui com você. Foi uma delícia. Muito bom, muito bom. Gente, brigadão. Bora para mais um Atravessadamente, sem ser nessa semana que vem, na outra a gente tem mais um episódio. Tá curioso, quer ver as outras? Bora acessar aqui no YouTube da Rádio Habla FM, todos os episódios do Atravessadamente. Então, bora lá explorar. Tem muita provocação, tem muito questionamento. Gratidão por todas as participações. E é isso, gente. Valeu. Tchau, tchau.